O chapéu que o Arsenal aplicou no Tottenham seria o momento mais humilhante dessa janela de transferências, ou o Tottenham no final das contas se deu bem? A janela de transferências para a temporada 25-26 fechou, então nesse vídeo a gente vai trazer um resumão das principais contratações dos principais clubes das top ligas europeias, beleza? Nos últimos anos parece que o Arsenal sempre estava a um passo de conseguir algo importante, mas não conseguia, então para essa janela eles tentaram investir pesado. O goleiro Kepa Arrizabalaga chegou para a reserva do gol. Para a zaga teve o Christian Mosquera vindo do Valência. E depois de perder os seus volantes titulares ali, rolou uma reformulação completa na meiuca, com o Zubimendi chegando da Real Sociedade por 70 milhões de euros e o seu reserva Norgard por pouco mais de 11. O Zubimendi é aquele volante bem técnico, né, pra sair armando lá de trás, uma coisa que talvez faltava nesse time do Arteta. Mas a grande contratação, que vai ser lembrada por anos e anos e anos, e não tem como dar errado, é a chegada do gigantesco Noni Madueke. Exatamente, o seu, o meu, o nosso grande ídolo, Noni Madueke, chegou por 56 milhões de euros, né, um roubo, um assalto à mão armada à luz do dia. Mas brincadeiras à parte, obviamente a grande contratação do Arsenal foi o sueco Viktor Gyökeres, que depois de destruir no Sporting, fazendo quase 100 gols em 2 anos com a camisa dos Leões, chega por uns 65 milhões de euros para ser o atacante que o Arsenal precisava. Talvez eles não tinham um goleador tão confiável assim desde o tempo do Aubameyang. Isso pegando leve, né? Porque se for assim para falar na real mesmo, talvez desde os tempos do Giroud ou do Van Persie. E a janela do Arsenal já tava legal antes de rolar a treta suprema, porque o Arsenal queria o Eze, aí não rolou, aí o Eze tava quase assinando com o Tottenham. Ele ligou lá pro Arsenal e falou: cara, por favor me contratem na real. E assim de última hora os Gunners deram o chapéu nos Spurs e contrataram então um novo camisa 10 por quase 70 milhões de euros. Um chapelaço pra cima do Tottenham, e isso aconteceria novamente porque aparentemente os Spurs queriam contratar o zagueiro Hincapié por empréstimo. O Arsenal chegou e vral, no finalzinho da janela levou o cara. Então realmente os comandados do Arteta vêm mais forte do que nunca, hein? Mas o torcedor do Tottenham não precisa ficar triste. Primeiramente o Eze ir pro Arsenal é bom, é o clube do coração dele, imagina ele jogar num rival, não seria a mesma coisa. E segundo, que o Galão foi então atrás da sua quarta opção pra meiuca e trouxe o Xavi Simons por cerca de 65 milhões de euros. É aquela coisa, o Eze é um jogador já mais pronto para a Premier League, porém o Xavi Simons é bem mais novo e parece ter um teto maior. Quem sabe ele não vinga de vez e se torna um dos melhores meias do mundo lá no Tottenham. Vai que, né? Sonhar é de graça. Ou no caso, esse aí custou 65 milhões, esse sonho. O zagueiro Kevin Danso e o ponta Mathys Tel já estavam no clube e foram comprados em definitivo. O Tel, uma compra meio esquisita, porque o empréstimo dele não foi muito bom, ele não mostrou todo o seu futebol ainda. E o Bayern, além de mandar o Tel, também mandou o volantão Palhinha pro Tottenham por empréstimo, uma contratação sinceramente monstra. Por 63 milhões, chegou também o driblador e fortíssimo Kudus do West Ham pra ponta direita, além do Kolo Muani do PSG por empréstimo, ele que tava pra ir pra Juve e acabou no totão da massa. Se vocês querem minha opinião, uma excelente janela, beleza? Pra ficar empolgado mesmo. Agora, a grande mexida no time, obviamente, foi a saída do ídolo, da lenda, Heung-min Son. Merece uma estátua depois do título da Europa League, sem dúvida nenhuma, e foi lá ser feliz e encerrar sua carreira no LAFC da MLS, e já meteu até um gol de falta digno de Hollywood. Não tem jeito, esse cara nasceu pra brilhar, amigo. E falando em brilhar, a gente continua em Londres pra falar do time que mais contrata no planeta nos últimos anos, que é o Chelsea. Eles trouxeram o João Pedro agora no meio do Mundial de Clubes, né, por cerca de 63 milhões, e pra padronizar, todos os valores aqui estão em euros, mesmo as contratações que foram feitas em libras, beleza? E o JP estreia no Mundial contra o Palmeiras, mete aqueles 2 gols contra o Fluminense, vai pra final e faz um jogo brilhante metendo gol contra o PSG. O começo dele no Chelsea é avassalador e sinceramente acho que tem potencial pra ser o 9 da seleção. A gente já se decepcionou tanto, né, com possíveis 9s da seleção, mas o JP tá aí e não tá de brincadeira. Outro brasileiro chegando no Chelsea é o Estevão, por cerca de 34 milhões de euros mais bônus, né, que já começou bastante bem e é uma das minhas apostas aí pra se destacar na temporada. E o Chelsea é Chelsea, eles não iriam contratar pouco, né? Então lá vem a lista. O atacante Dilep veio lá depois de uma boa temporada pelo Ipswich e, como de costume, chegaram mais pontas, né? O Jamie Gittens do Borussia Dortmund por 56 milhões de euros e, como punição pela venda do Madueke, chegou também o Garnacho do Manchester United por cerca de 46 milhões, possivelmente para tomar o posto aí de jogador que causa raiva na torcida, né? E meus amigos, isso aqui é para ser um resumão, eu não tenho como me aprofundar em cada contratação e nem falar de todas, é literalmente impossível, até porque
porque o Chelsea, por exemplo, vocês lembram que eles tinham uns 250 mil jogadores no elenco, né? Pois é, nessa janela eles venderam 14 atletas, juntando mais de 330 milhões de euros com essas vendas. Então é muita coisa pra falar, mas assim, quando o assunto é vender jogador, o Chelsea dá aula. Não tem nenhum clube no mundo que faz isso melhor do que eles, tá? E por falar em aula, chegou o momento do Manchester United, né? Que tomou aula de todo mundo na temporada passada, fez uma temporada tenebrosa. E aí, como é que faz pra conseguir corrigir esse time nas mãos do Ruben Amorim? Sai contratando uma pá de atacante. Matheus Cunha veio do Wolverhampton por 74 milhões, o Mbeumo do Brentford por 75 e o Seško para centroavância por 76. Mudaram o trio de ataque inteirinho e o Zirkzee, que até pouco tempo atrás era um novo reforço, né? Agora já ficou lá meio que escanteado. Enquanto o Sancho saiu no finalzinho pro Aston Villa por empréstimo, ele que parecia ser o futuro do clube quando foi contratado. Investiu pesado? Investiu. Contratou bons jogadores? Sim, com certeza. Vai resolver o problema? Tá com cara de que não. O Luke Shaw continuou como zagueiro, o Maguire, apesar de mais elogiado recentemente, continua na zaga, e o time começa a temporada tomando 2 buchas do Grimsby Town e sendo eliminado pros caras na Copa da Liga, eles que estão na 4ª divisão. Mas pelo menos o show de pesadelos que tem sido a posição de goleiro talvez esteja resolvido. Não sei, chegou o Seny Lammens do Royal Antwerp. Um cara jovem vindo de uma liga menor e que já vai ser jogado numa fogueira, meu amigo. Se nos primeiros jogos ele falhar, aí vai ser complicado. A minha impressão é que vem pro Manchester United mais uma temporada tenebrosa e no final dela, bem possivelmente, o Liverpool vai passar os caras no número de títulos da Premier League, né? E por falar em Liverpool, possivelmente eles fizeram a melhor janela do planeta e não gastaram pouco, tá? Acho que os caras perceberam que o time já tá bom, se investir mais um pouquinho dá pra de repente ali se transformar na grande força atual do futebol inglês. E aí tiveram saídas importantes, né, como o Alexander-Arnold, o Luis Dias, o Harvey Elliott que foi pro Aston Villa e o Darwin Núñez que foi pro Al Hilal. Mas as contratações foram todas de excelente nível, hein? Para a lateral direita, o Frimpong retornando à Premier League por 40 milhões, ele que brilhou muito no Leverkusen. Para a lateral esquerda, o Kerkez por 46, vindo de uma excelente temporada no Bournemouth. O zagueiro promessa Leone, de 18 anos. Além do jovem atacante Ekitike, vindo por 95 milhões de euros do Frankfurt. E o que era então a contratação mais cara da janela, o Florian Wirtz, craquinho toda a vida do Leverkusen e da seleção alemã, que entrou aí no top 10 de transferências mais caras da história. E claro, depois de uma grande novela na janela de transferências, em que o Isak queria sair do Newcastle pro Liverpool, mas as negociações não estavam funcionando da melhor maneira, quando a janela estava prestes a fechar ali, os Reds finalmente conseguiram e quebraram o seu próprio recorde de transferências mais uma vez, pagando cerca de 144 milhões de euros pelo homem, que ó, se bater algumas bonificações ali, pode se transformar no terceiro jogador mais caro da história, só atrás do Neymar e do Mbappé. A pressão vai ser grande para ele render, né? E o Newcastle já utilizou o dinheiro que ganhou do Isak, né? Contratando o jovem Nick Woltemada lá do Stuttgart por 85 milhões e também trazendo o Wissa do Brentford. E a janela do Liverpool só não foi melhor porque teve um pequeno drama. O zagueiro Mark Gay do Crystal Palace tava fazendo os exames médicos já, tava tudo fechado, mas de última hora, na hora que a janela tava fechando, o Crystal Palace não conseguiu contratar uma reposição e acabou falando não, nada feito, negócio cancelado. Mas é impressionante como o Liverpool não gastava, a torcida ficava, pô, clamando por reforços ali, e aí de repente eles fazem uma janela em que gastaram cerca de meio bilhão de euros. E fechando o Big Six, o Manchester City continua aí em plena reformulação, com os caras perdendo jogadores que marcaram uma era na equipe, né? Como a lenda Citizen Kevin De Bruyne, o Gundogan, que saiu pra Turquia, né? Pro Galatasaray, e o próprio Ederson, que foi pro Fenerbahçe. E as contratações não foram poucas, né? Primeiramente o goleiro James Trafford, talvez achou que ia ser titular, mas deu ruim, porque o PSG quis se livrar do Donnarumma e o Manchester City foi lá e pegou, e por 30 pilas só, Donnarumma no auge, 26 anos, provavelmente, na verdade,
o melhor goleiro do mundo na última temporada. Foi chutado do Paris pelo Luiz Henrique e o City aproveitou, doideira, né? Também veio uma dupla de Ryans, o Aït-Nouri, lateral esquerdo ex-Wolverhampton, e o talentosíssimo Cherki, que por 36 milhões e meio foi possivelmente a barganha dessa janela, porque o moleque é muito habilidoso. E também chegou o Reinders, vindo do Milan, que foi uma contratação menos badalada, digamos assim, mas o cara é muito bom de bola e já estreou bem, inclusive. Mas não tem como a gente não falar do nosso querido Jack Grealish, que foi emprestado do City pro Everton, e lá o cara chegou simplesmente com 4 assistências em 2 jogos. Quebraram-se as amarras de Pep Guardiola, o homem tá livre, feliz e contente, alegre e sorridente. E a gente falou do De Bruyne, né? Ele chegou lá no Napoli como agente livre, e ele pode não ser aquele mesmo De Bruyne do passado aí, mas certamente ainda é um jogador de qualidade extrema, inclusive estreou metendo gol. Mas agora a gente começa a falar dos times italianos, e cara, aqui tem um gap, né? Uma diferença absolutamente gigantesca do que a gente viu na Premier League pro que a gente vai ver na Itália e nas outras ligas, tá? Contratações de nomes muito menos badalados, por valores muito menores. No passado eles queriam criar aquela Superliga Europeia, lembra? Meio que ela já existe, ela é a Premier League, que financeiramente tá num patamar acima de todas as outras por muito. Mas vamos lá, que a contratação mais cara do Napoli foi o zagueiro Sam Belkema do Bolonha por 31 milhões de euros, e também chegou aí o Noah Lang, vindo lá do PSV, esse sim o nome mais conhecido, né? Já foi até chamado de Neymar holandês. E pro ataque o Napoli também trouxe o Højlund emprestado, ele que pelo United não deu tão certo, mas tinha voado na Atalantinha, então quem sabe não se recupera no campeonato italiano. E o centroavante grandalhão Lorenzo Luca, 2 metros de altura, vindo lá da Udinese. E não tem como a gente não falar da saída definitiva do Osimhen, que já estava no Galatasaray, mas agora foi comprado pelo time turco por cerca de 75 milhões de euros, não só quebrando por muito também o recorde de transferências do campeonato turco, mas também, cara, o Galatasaray gastando um valor que é 2 vezes maior do que a contratação mais cara do futebol italiano. A Itália tá ficando pra trás, é muito perigoso esse ciclo aí do futebol italiano no momento. Chegamos no Milan então, que contratou aí o volante Ardon Jashari por 36 milhões de euros. E aquela que foi a transferência mais cara da janela na Itália, o Nkunku, vindo do Chelsea por cerca de 37 milhões. O que vocês podem ver que é metade do valor do Osimhen, né? E o Milan também contratou ele, o Rabiotão da massa, que fechou porrada com um colega de equipe lá no Marselha e foi chutado também pela porta dos fundos. E assim como o Napoli, a principal contratação deles também é um veterano meio campista que chegou de graça, Luka Modric, já aí com seus 40 anos, né? Ainda tem muita lenha pra queimar, e se jogar metade do que sabe, deve ser titular do Milan na temporada toda, né? Importante também sobre o Milan é que o Theo Hernandes, depois de se transformar num dos melhores laterais do mundo por lá, caiu muito de produção, fez uma quantidade absurda de idiotices, a torcida não queria mais saber dele e ele foi pro Al Hilal. Pro lugar dele veio o bom Stupinhan, lá do Brighton. Vamos pra rival Inter de Milão, que na última temporada acabou tendo um ótimo time, mas que saiu de mãos abanando e perdeu o Inzaghi. Então possivelmente precisava de uma reformulação, mas não é o que a gente viu, né? Se tu pegar a lista assim de reforços da Inter, cara, é uma coisa um pouquinho triste. Tem alguns jovens ali interessantes, mas ninguém realmente brilha os olhos, né? Ou muda o time de patamar. Teve a chegada do Akanji por empréstimo, né? Um bom jogador ali. E a principal contratação foi Luiz Henrique por 23 milhões, ele que já tinha estreado no Mundial de Clubes. 23 milhões é uma contratação aleatória do Sunderland hoje em dia. É um reserva do Nottingham Forest. Enfim, loucura completa, mas no finalzinho da janela a Inter ainda mandou o Pavard por empréstimo pro Marselha, com uma opção de compra bem barata. Essa aí muita gente ficou sem entender. O Pavard jogou bem na Inter, então por que sair assim meio que chutado e por tão barato? E a Juventus também é outra equipe gigantesca da Itália que não gastou muito, beleza? Eles fecharam em definitivo com o Nico Gonzalez e o Francisco Conceição, que já estavam no clube, né? O Nico inclusive já foi emprestado pro Atlético, mas as grandes novidades ficam aí sendo o empréstimo com obrigação de compra do Openda, vindo do RB Leipzig. Gosto muito desse jogador. E do Jonathan David, que lá no Lille ficou metendo gol a rodo por várias temporadas e aterrissou de graça pra velha senhora. Sinceramente é uma barganha impressionante. Já começou metendo gol, creio eu que vai guardar bastante. Mas de resto, é uma janela bastante fraca dos italianos que, cara, eles estão ficando atrás até de Sunderland
e Burnleys da vida. Então é pra abrir o olho. Passando bem rapidinho pela Atalanta, eles têm aquela de contratar jogadores e depois revender pelo triplo no futuro, né? Que foi o que eles fizeram com o Reteg, que saiu pro Al-Qadsiya por 68 milhões de euros. Aí a Atalanta contratou uns caras mais desconhecidos, mas eu destacaria ali o Kosunu, que tava lá no Leverkusen, e o Kamaldinho Sulemana vindo do Southampton. Enquanto isso, o principal jogador Lookman disse que queria sair, tava pra sair, foi colocado à venda pra sair e ficou. Vamos ver se ele vai ficar tristão ou se vai voltar a jogar e ter um bom desempenho. Aí vocês viram que a janela na Itália não foi nada assim tão especial, mas mesmo assim foi a segunda liga que mais gastou no mundo, só atrás da Premier League. Então os caras ficaram até na frente da La Liga, por exemplo. Isso porque tirando o Atlético de Madrid e Real Madrid, o patamar financeiro dos clubes lá tá bem fraco, né? O Real fez uma janela bem interessante, investindo em poucas peças mais certeiras, né? Trouxeram o Alexander Arnold naquela contratação que seria de graça, mas para poder chegar um pouquinho mais cedo e jogar o Mundial, eles pagaram 10 milhões de euros. E também contrataram o excelente zagueirão Hausen do Bournemouth por 62 milhões, a promessa Mastantuono do River por 45 e a volta do lateral Carreiras, que saiu de graça da base merengue, né? Se destacou no Benfica e foi recomprado por 50 milhões. Uma peça pontual aqui e ali que deixa o elenco mais forte ainda. Dá pro Xabi Alonso brincar, dá pra tirar bastante coisa desse time aí. E o detalhe, né, muito importante como curiosidade, é que o Nottingham Forest gastou mais que o Real Madrid nessa janela. Beleza? Sinal de mudança dos tempos, hein? Eu falei do Carreiras, né? E os benfiquistas se orgulhavam de falar que ele parou o Lamine Yamal. Mas falando de Yamal e de Barça, o clube continua com problemas financeiros e o foco é mais em poder registrar os seus atletas do que contratar caras novos, né? Então as contratações foram poucas e modestas. Chegou o goleiro João Garcia por 25 milhões, a promessa Rooney Bard bem baratinho e a principal aposta aí, o empréstimo do Rashford, vindo do Manchester United, para tentar recuperar o seu futebol. Ele que tinha feito 6 meses muito bons no Aston Villa na reta final da última temporada, né? Talvez o que tenha chamado mais a atenção no Barça foi a saída meio que repentina do Inigo Martínez, que tinha se tornado peça fundamental da equipe na zaga, mas é aquela coisa, já tava veterano, podia ganhar uma grana absurda na Arábia Saudita, e o Barcelona, se tiver oportunidade de abrir um pouquinho de espaço na folha salarial, vai abrir. Então o Inigo, mesmo sendo titular na última campanha, foi-se embora. Já o Atlético de Madrid segue confiando no Simeone e deu pra ele uma bela reestruturação do elenco, saindo caras como o Depou, jogando na posição de segurança do Messi no Inter Miami. Saúl e Samuel Lino foram pro Mengão. E também foram embora aí o Reinildo, o Witzel, o Rodrigo Riquelme e o Correa. E de contratações, alguns nomes bem interessantes, né? Primeiramente o Thiago Almada, que veio do Botafogo, supostamente, porque na real ele já estava no Lyon. O Raspadori chegando do Napoli aí para ser reserva. O David Ranco do Feyenoord, que quase foi para a Arábia Saudita, a negociação dele melou e ele acabou no Atlético. Bom para ele. E a principal chegada ali, o meia Alex Baena, vindo do Vila Real por 42 milhões. Além, claro, do cara que é americano, brasileiro e italiano. Exatamente, o ex-internacional de Porto Alegre e ex-Betis, Johnny Cardoso, que chegou pra volância ali. Mas se o Atlético se reestruturou, imagina o Leverkusen, né, cara? Sinceramente, aquele time que encantou o mundo já foi quase todo pro ralo. O Wirtz e o Frimpong saíram pro Liverpool, né? O Xabi Alonso pro Real Madrid. Até o Xhaka saiu pra ir pro Sunderland. Até o goleirão, capitão veterano Radek foi pro Mônaco. O Boniface foi por empréstimo pro Werder Bremen. E o Jonathan Tah foi pro Papa Títulos Bayern de Munique por quase nada. O Leverkusen contratou uma pá de jovens mais desconhecidos. Também caras como o Lucas Vazquez, que veio de graça, já veterano do Real Madrid. Os zagueiros Badé do Sevilha e o Quansá do Liverpool. E a grande contratação, o Tillman, que tinha se destacado muito no PSV e chegou pra meiuca por 35 milhões. E aí o time tá assim, perdendo as peças mais importantes, reformulando completamente, né? E além de sair o Xabi Alonso, chegou o Erik ten Hag, num projetinho ali, pô, de médio prazo, né? Contrato até 2027. Pois bem, se era pra ficar 2 anos, ele ficou 2 rodadas e já foi demitido. É inacreditável, mas acho que a gente pode dizer tranquilamente que cerca de 1 ano e meio depois,
daquela temporada histórica do Leverkusen, em que eles quase ganharam a tripleta invictus, o castelo foi completamente destruído. Agora é ver o que vai sobrar dessa equipe aí, né? Eu falei do Tillman do PSV, então vamos dar um giro muito rápido pela Holanda, porque os caras também venderam o Noah Lang e o Bakayoko foi lá pro RB Leipzig. Então eles trocaram o ataque inteirinho por nomes mais desconhecidos, apostando, por exemplo, no ponta Van Bommel, filho daquele Van Bommel, e na promessa Paul Wanner, que veio lá do Bayern de Munique. O Feyenoord perdeu suas estrelas Milambo e Igor Paixão, mas pelo menos foi e contratou o artilheiro da Eredivisie na temporada passada, o Sen Stein, que veio lá do Twente por 10 milhões de euros. E outro time que está em meio tímido aí no mercado de transferências é o Ajax, que além de vender o Rato pro Chelsea lá, né, vendeu o Brobbey pro Sunderland por 20 milhões de euros, depois de ele ter feito uma temporada absolutamente tenebrosa. A contratação mais cara deles para 25-26 agora foi o Oscar Gluck, meia que veio lá do RB Salzburg. Mas tá, lembra que eu falei que o Jonathan Tah tinha saído do Leverkusen por quase nada? Então, é aquela mesma situação do Alexander Arnold, né? Ele ia de graça pro Bayern, porém teve o Mundial de Clubes e aquela janela pré-mundial que bagunçou um pouco as coisas, né? Então pro Bayern poder ter o Tah já no Mundial, eles pagaram uma taxinha de 2 milhões de euros, cara. Uma barganha completa e absoluta, né? E fora isso, eles gastaram também bastante dinheiro no Luiz Dias do Liverpool, 70 milhões de euros. Uma baita contratação que nesse futebol de transição que é a Bundesliga tem tudo pra deitar e rolar, né? Só que se o Bayern não precisou gastar com o Tah, eles acabaram levando uma facada no peito pela contratação do Nicolas Jackson, que, cara, foi uma novela esquisita e bizarra, tá? Ele ia por empréstimo pro Bayern, né? Só que no meio do caminho, quando ele tava na Alemanha já, o Dilep do Chelsea machucou. Aí o Chelsea falou, não, a gente não pode ficar sem mais um atacante. Cancela a negociação, volta Nicolas Jackson. Aí o Nicolas Jackson não queria voltar. E os clubes chegaram a um novo acordo por uma taxa de empréstimo maior ainda, que vai cair o queixo de vocês. O Bayern pagou pelo empréstimo de uma temporada do Nicolas Jackson quase 17 milhões de euros. Oh my. E com uma possível obrigação de compra batendo na casa de 65 milhões de euros. Com todo respeito ao nosso querido Nicolas Jackson, que é um bom jogador, apesar dos memes, tá? É um pacote que dá quase 85 milhões pelo Nicolas Jackson. Cara, o mercado de transferências voltou a não ter mais lógica. Não faz sentido. Ainda mais que o Bayern não queria pagar mais ou menos a mesma coisa pra ter o Voltemada. Olha, sinceramente, eu espero que o Nicolas Jackson dê muito certo lá como reserva do Kane. Caso contrário, essa transferência vai ser uma piada. Mas ó, também não tem como a gente não falar de ídolos do Bayern de Munique que saíram, né? Primeiramente o Coman, que fez o gol do título da Champions em 2020, tá marcado na história, foi pra Arábia Saudita. Enquanto o Müller, lenda absoluta dos bávaros, foi terminar sua carreira feliz e contente lá no Canadá. Já o maior de todos, o Eric Dier, saiu pro Mônaco. Onde, olha só que doideira, né? Possivelmente vai jogar com Pogba e Ansu Fati. Que time, hein? Os caras estão chegando fortíssimos pra temporada 19-20. Enquanto isso, o Borussia Dortmund, vocês sabem, né? Vendem bem os seus destaques aí e trazem promessas pro futuro. Então eles fecharam com o Chukwuemeka e com o Fábio Silva. Mas o mais interessante foi a contratação do Jobe Bellingham, irmão mais velho do Jude Bellingham, que por 30 milhões de euros já tá trilhando a sua própria caminhada ali e tem um baita potencial no meio campo, então vamos ficar de olho. Agora vamos pro PSG, que tá naquela famosa frase de time que tá mexendo não se ganha. Eles já estão todo azeitadinho ali, não tem por que fazer muitas mudanças, né? Então eles estão acostumados a contratar muitos jogadores, mas não foi o que aconteceu dessa vez. Pontualmente eles foram atrás do goleiro Lucas Chevalier por 40 milhões do Lille, que já tomou a vaga do Donnarumma antes mesmo do Donnarumma sair, né? E o zagueiro Elias Zabarni do Bournemouth por 63 milhões. Então mais uma janela aí sem grandes estrelas, né, com contratações mais cirúrgicas, digamos assim. E o foco vai ser manter o time que já tá voando, manter os caras jogando daquele jeito. Aquele meio campo absurdo lá com o Vitinha, com o João Neves, que já fez 2 gols de bicicleta no mesmo jogo nessa temporada. Veremos o que vai ser, beleza? E já que estamos falando de português, chegamos no campeonato Tuga. E o Sporting teve a duríssima, porém já esperada saída do Gyökeres, né? E pro lugar dele contrataram o Luis Soares. Exatamente, o Luizito vem lá do Inter, mas... Ah, não é? Ah, não é o Luis Soares. É outro. Colombiano Luis Soares, vindo do Almeria por cerca de 22 milhões. Resta saber se ele vai meter gol a rodo também
e ganhar uma camisa. Aqui no meu cenário, quem sabe, né? Daqui um ano tá a camisa do Luis Suárez aqui, 130 gols. Agora, surpreendente é que saiu também o Gyökereszinho, né, que eu achava que ia ser o substituto do Gyökeres. Elogiei o Sporting por causa desse planejamento, mas o fato é que o Konrad Harder nem teve tempo de virar titular do Sporting e já foi vendido pro RB Leipzig. Então é duro, né? E também o Sporting contratou dois caras vindo do Panathinaikos, o lateral Vagianidis e o centroavante Ioannidis. Sinceramente não conheço muito sobre eles, tomara que sejam contratações acertadas. O Benfica também fez uma janela um pouco modesta aí, apostou um pouco na reformulação do elenco. Vários caras que foram importantes na última temporada e em tempos recentes foram embora, como o Kokchu e o Artur Koglu, que voltaram pra Turquia. O Di Maria tinha ido embora pro Rosário Central, né? O Carreiras foi pro Real Madrid e até o Florentino, que foi titular por muito tempo no meio campo ali, acabou saindo pro Burnley. Olha que loucura, titular do Benfica na última temporada vai jogar no Burnley. É loucura essa timeline que a gente tá vivendo, né? Os encarnados trouxeram nomes mais desconhecidos, que quem sabe daqui uma temporada ou duas não estão saindo por 5 vezes mais, né? Como o atacante Franjo Ivanovic, do Union Saint-Gilloise, e o principal nome, com certeza, o Richard Hughes, que chegou por cerca de 27 milhões de euros do Palmeiras, e é muito bom de bola, e já começou bem pelo Benfica, inclusive. E chegamos no Porto, onde eles contrataram o Gabri Veiga, aquele garoto que tinha se destacado no Celta, e ao invés de ir pra Arsenal e Napoli, foi jogar na Arábia Saudita, né? Fez uma grana lá e agora volta pra jogar no primeiro nível europeu, enquanto a contratação mais cara foi o meia jovenzinho Victor Froholt, de 19 anos, que custou 20 milhões de euros, mas é melhor segurar as expectativas sobre ele, tá? O Porto também teve uma das transferências mais inusitadas da janela, porque, cara, hoje em dia toda transferência vaza, tem rumor, o Fabrício Romano fica lá alimentando a fogueira dos boatos, etc. Fica dando spoiler do que vai acontecer, mas o Luuk de Jong chegou vindo do PSV do nada. Até os companheiros do Porto ficaram surpresos, eles não sabiam que o cara tava chegando. O Porto usou uma técnica ali de registrar ele pros exames médicos como se fosse um jogador de handebol, e assim nem a imprensa percebeu. E aí do nada, Luuk de Jong, jogador do Porto. E vai meter gol, hein? Agora, pra mim, especificamente, tá? A maior contratação do Porto para essa janela foi não se desfazer do Rodrigo Mora. Esse guri é um craquinho absoluto. E o técnico Farioli aparentemente vê ele como reserva, mesmo ele tendo feito uma reta final de temporada brutal em 2024-25. E me parece que seria um erro pro Porto e pra ele ter aceitado essa proposta aí do Al Ittihad, né? Ainda bem que ele ficou. Rapaziada, a gente passou por 20 e poucos clubes aqui e ainda faltaram falar de várias transferências, é óbvio. A Liga Turca tá ficando cada vez mais forte, contratando nomes muito grandes, né? A gente falou aí de Ederson, de Gundogan, Osimhen, o Leroy Sané também saiu do Bayern lá pro Galatasaray. E teve até o John Duran, lembra dele? Que foi pra Arábia Saudita pra jogar com o Cristiano Ronaldo no comecinho de 2025, mas deu tudo errado pra ele e já voltou pro futebol europeu pra jogar no Fener. E claro, por falar de Arábia Saudita, os sauditas também contrataram o João Félix, que tava indo pro Benfica e de última hora foi pro Al Nassr jogar com o Robozão também. Um jogador extremamente talentoso, mas que parece ter tomado caminhos meio errados na carreira. A gente fez um vídeo só sobre o João Félix, um vídeo da série Joias Perdidas, em que eu levanto o questionamento, na real ele é uma joia perdida ou dá pra ele meter um Dembélé no futuro, né? Vale a pena assistir se você não viu ainda.